nome é Leonel, tenho 45 anos. Moro em uma cidade chamada Barbacena, no estado de Minas Gerais. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2009. Naquela época, assim como ainda é hoje, eu já tinha meu sítio aqui aos arredores. Eu sempre ia para lá, às vezes até mesmo sozinho, com amigos e com a minha família. Em um certo sábado, eu estava no sítio com a minha família fazendo um churrasco. Estávamos todos em um quiosquinho que eu tinha lá. Mas o detalhe é que era uma noite de chuva. Como eu era uma pessoa que sempre ia para o sítio, eu tinha uma caminhonete 4x4, exatamente por esse motivo. Muitas vezes eu ia para a roça com tempo de chuva e barro, e só tendo esse tipo de carro para não ficar na mão por lá. Naquele sábado, devia ser por volta de meia-noite. Eu estava com a minha família e mais alguns amigos, bebendo e fazendo churrasco lá no quiosque. E a chuva não parava de cair, mas ainda faltava mais gente para chegar. Tinha outros amigos que eu havia convidado, e eles só iriam para o sítio mais tarde. Naquele horário já deviam estar chegando, mas eu até fiquei preocupado, pois o carro deles era um carro normal com tração dianteira, e seria muito fácil eles atolarem o carro naquela estrada. E pior, dependendo do lugar em que eles atolassem, não daria sinal de celular para que eles pudessem me ligar. Pois caso isso acontecesse, eles sabiam que com a minha caminhonete eu poderia resgatá-los. Em um momento passou da meia-noite e nada deles chegarem. Eu já estava pensando em tentar ligar para algum deles, para ver se eles já estavam indo, mas não foi preciso. Recebi uma ligação deles, dizendo o que eu já estava prevendo. O carro deles atolou na estrada. Rapidamente desliguei o telefone e peguei a caminhonete, que já tinha uma corda na caçamba para esse tipo de situação. Não demorou muito, cheguei até o local em que o carro deles atolaram. Eles estavam bem perto de um mataburro, e pelo menos quando eu cheguei lá, a chuva já estava passando. Estava apenas dando um leve chuvisco. Depois que já tínhamos tirado o carro do atoleiro e eu estava desamarrando a corda, começou a acontecer uma coisa estranha. Uma vaca saiu do meio do mato e ficou na beira da estrada mugindo, como se tivesse assustada com alguma coisa. Mas não foi só isso que foi estranho. Aquele lugar não era um pasto. Não tinha o porquê aquela vaca estar ali, ainda mais em um tempo daquele. Imaginamos que ela tinha fugido de algum sítio, mas eu não poderia fazer nada. Eu não sabia de quem era a vaca, e nem a minha caminhonete dava para tirar ela dali. Eu ia deixar aquilo para lá e deixar para que o dono daquela vaca corresse atrás para resgatá-la. De repente, aquela vaca começa a mugir mais do que o normal. Foi então que tive a curiosidade de apontar a lanterna em direção ao mato. E quando eu apontei, eu vi uma coisa que realmente me deixou com um total pavor. Havia um boneco de pano branco em pé no meio daquele mato. O mais estranho é que aquele boneco não tinha olhos, nariz nem boca, mas a sensação que eu tinha ali é que ele estava olhando para mim. Rapidamente, gritei para os outros olharem aquilo. E todos nós ficamos paralisados, sem saber entender o que aquilo estava fazendo ali. E mais,
Até pouquíssimo tempo atrás, estava chovendo muito forte e aquele boneco estava seco, como se tivesse aparecido ali do nada naquele momento, sem tomar nenhuma gota de chuva. Naquele momento, a vaca saiu correndo para a estrada e comecei a sentir que deveríamos fazer o mesmo. Senti uma sensação muito estranha, como se caso continuássemos ali, poderia acontecer alguma coisa de ruim. Rapidamente, falei para todos entrarem nos carros, para sairmos dali o mais rápido possível. Em pouco tempo, estávamos novamente no sítio. Começamos a contar para todos o que tinha acontecido lá na estrada. O assunto foi tão interessante ali que até desligaram o som para ouvir o que estávamos contando. Foi então que minha esposa disse que em um certo dia, ao visitar uma vizinha nossa que também tinha um sítio ali perto, ela contou que um outro morador de um sítio também ali próximo estava mexendo com magia negra e que esse homem poderia estar fazendo certos tipos de trabalho contra os vizinhos dele, já que ele não gostava de ninguém e de quem fazia barulho durante as noites dando festas. Mas minha esposa escutou aquilo e nem deu importância, pois não acreditava nessas coisas. Depois do que aconteceu lá na estrada, ela ligou uma coisa à outra e achou que poderia ser coisa daquele homem. No dia seguinte, ao passar pelo mesmo ponto da estrada durante o dia, aquele boneco já não estava mais lá, simplesmente desapareceu. Eu não sei o que era aquilo e qual o motivo daquilo estar na estrada nos assustando, nem mesmo se poderia acontecer algo de ruim caso continuássemos lá. Mas aquela cena, com toda certeza, foi a coisa mais apavorante da minha vida. Boa noite.